E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao MoCast, um podcast sobre quadrinhos, livros e mangás. O meu nome é Maurício Oliveira e hoje eu quero falar sobre um gibi que eu amo e que, infelizmente, eu ouço poucas pessoas falando dele, que se chama Lazarus. E eu quero apresentar 4 motivos de por que você deveria estar lendo ele. Assim que tocar a vinheta. Então, seguinte, Lazarus, ele é publicado originalmente lá pela Image Comics, então a gente já sabe que tem uma qualidade, né? Aqui no Brasil, ele está sendo trazido pela editora Devir. Até o momento, 4 volumes publicados, lá nos Estados Unidos já está no volume 7 ou 8, se não me engano. Então, o motivo número 1 de por que você deveria ler Lazarus, eu digo que é o universo. Aqui a gente tem o seguinte, a gente está num futuro distópico. Você vai pensar, mais um futuro distópico. Então, calma aí. Que é o seguinte, o mundo ele não está mais dividido em fronteiras geográficas, mas sim em fronteiras econômicas. Ou seja, quem tem dinheiro basicamente comprou um pedaço do mundo para ele, né? E aí a gente vê que o mundo ele tá dividido entre várias famílias. Aqui na história depois a gente conhece outras famílias, mas o foco é na família Carlyle e na personagem Forever Carlyle, que ela é a Lazarus dessa família. O que é um Lazarus? Lazarus é basicamente assim. Cada família tem direito a ter uma pessoa que pode ter o melhor treinamento militar possível, treinamento físico, aprimoramentos físicos, né, para melhorar o condicionamento, a forma de lutar, a pessoa conseguir aguentar mais porrada. Então toda família só pode ter um Lazarus. E aí a gente acompanha a história da Forever. O detalhe é que, bom, essas famílias são compostas, obviamente, por pessoas ricas, né? Mas e o resto da população? Aqui o resto da população, inclusive, é chamado de refúgio, né? São os refúgios. Então, você já imagina como é que tá a situação desse pessoal. A gente tem o foco, né, nessas pessoas ricas, né, na família, mas aí também eu li até o volume 3 por enquanto. E aí o legal desse universo também é a maneira que a história é contada, né? Que ela começa ali focando só na Forever, e aí o leque vai abrindo, depois a gente tem um pouco da visão de como é que tá a vida dos refugos, que obviamente está um caos. E aí a gente tem uma visão assim de que obviamente tem pessoas lutando contra esse sistema, né? Esse sistema absurdo. Então, assim, mas o ponto é que os elementos eles vão sendo apresentados aos pouquinhos, que vai enriquecendo muito a história, né? A narrativa do Greg Hook. Segundo ponto que eu trago, a arte do Michael Lark. Se você já leu Gotham DPGC, você já sabe do que eu tô falando, mas o Michael Lark, ele manda bem demais. Os desenhos realistas, absurdos. As cenas de combate que a gente tem aqui, meu Deus do céu, olha. Na verdade, no volume 1 já começa ali com uma sequência da Forever lutando com algumas pessoas. Cara, é lindo. Só de tu virar a página ali já é melhor que muito filme de ação que sai hoje em dia. Por exemplo, sei lá, Mortal Kombat de 2021.
Essa sequência de abertura aqui do Lazarus é muito melhor que aquele lixo de filme. E o detalhe que o Lark faz nas expressões dos personagens, né? O jeito que ele desenha também o universo, né? O mundo, a composição que ele faz das páginas, é um, é muito lindo. É um espetáculo, é violento, tá? Eu não sei exatamente a classificação indicativa. Ele não é para criança, mas também não é assim extremamente pesado, mas ele na parte da violência ele mostra algumas coisinhas ali bem impactantes. E aí também, obviamente, depois de algumas edições começam a mostrar outros Lázaros das outras famílias. E aí também, né, cada um tem uma característica marcante e é muito legal. O meu terceiro ponto que eu destaco é a Forever Carlyle. Que personagem! Nossa, que personagem! Assim, nunca foi visto uma personagem dessas? Não é esse o caso. O detalhe é que o Hulk ele constrói uma personagem assim que tu, sabe, tu se coloca do lado dela e tu não quer que nada de ruim aconteça com ela. Apesar de que muitas coisas acontecem. A gente se importa com ela, entendeu? Tem ali, é apresentado assim alguns elementos de que ela não é exatamente adorada pela família dela. Os parentes dela, na verdade, tratam ela como se ela fosse um robô, assim, uma máquina, né? Ela tá lá para cumprir os desejos da família e é isso que tem. Sim, o que que um Lazarus faz? Ele protege a família, protege os interesses da família. Seja de ir nas colônias, saber como é que tá a situação lá, até resolver conflitos, né? Cair na porrada mesmo. E aí, óbvio que tem um monte de treta política, de gente roubando território dos outros. Até complementando o ponto um lá do universo, assim, tem muita disputa política e é óbvio que são os Lázaros de cada família que vão às vias de fato, né? Até, se não me engano, no terceiro volume, quando uma família acusa a outra de um ato de assassinato, né? Aí o julgamento, ele é feito assim, ó, não, então o Lazarus da tua família vai lutar contra o daquela outra família ali, é meio que um julgamento por combate. Então, é muito legal a gente acompanhar assim o mundo dessa forma, né? Especificamente desses perrengues que a Forever tem que passar, né? Ela assim, ela é meio quietona assim, até pela criação dela, né? A gente vai acompanhando ali que desde muito jovem ela já era treinada em combate, já recebia uns aprimoramentos ali meio bizarros assim. Então ela teve uma criação bem triste, né? Então até isso de a gente ver pelo que ela já passou ajuda muito, né? A gente comprar a personagem e querer ficar do lado dela, né? Então, pra mim, atualmente, a Forever Carlyle é uma das melhores personagens femininas que eu acompanho. Sem contar também que ela é muito forte, ela é porradeira, só que ela também tem um lado sensível, assim. Então, putz, pra mim, é uma personagem espetacular. E aí o meu quarto e último ponto sobre por que ler Lazarus é o roteiro do Greg Rucka. O Greg Rucka já escreveu a Batwoman, inclusive um run que é maravilhoso, e ele também escreveu a praticamente perfeita Gotham DPGC, Gotham Central, se não me engano, que é o nome daquele gibi sobre os policiais de Gotham, né? Também é uma história policial maravilhosa. Mas aqui, de novo, ele escreve um roteiro assim. Cara, o jeito que as coisas são apresentadas, os personagens que ele descreve, as situações que acontecem, tanto as situações dramáticas quanto na hora da ação, né? Na hora da luta ali, o jeito que a história vai crescendo, o ritmo.
é tudo. Ele acerta em tudo. Então, assim, inclusive, ao meu ver, pelo menos até onde eu li do volume 3, a história ela só vai crescendo, ela só vai melhorando. Até eu tô bem curioso de pegar o volume 4 logo pra saber, porque o volume 3 ele já termina bem impactante. Então, o roteiro do Ruka funciona demais, demais. O cara, ele, na verdade, do que eu já li do Ruka, ele sempre escreve bem, né? Mas aqui, nesse Lazarus, por ser esse universo começando do zero, né? Funciona bem demais. O Lazarus, pra mim, é uma das sagas que eu mais adoro acompanhar. Então, assim, esses são os 4 pontos que eu acredito que são importantíssimos para você querer acompanhar esse universo de Lazarus. Eu gostaria que mais pessoas estivessem lendo, mas eu não vou ser tão ingênuo também de só dizer assim, você tem que ler. Porque, na verdade, eu acho até que eu já entendo um dos motivos de não terem muitas pessoas lendo, é que a Devir, com todo respeito, e eu entendo que o mercado tá difícil de lançar, tá difícil pro lado das editoras, também tá difícil pro nosso lado. Mas Lazarus tem precinhos bem pesados, os preços de capa, né, são bem pesados. O volume 1, ele tinha 100 páginas e ele, quando ele saiu aqui, ele tinha 104 páginas e ele já tinha o preço de capa de R$ 39,90. Isso no volume 1. Hoje em dia já é possível achar ele com um valor bem mais amigável. Só que aí, por exemplo, o volume... Isso capa cartão, tá? R$ 39,90 capa cartão. Só que aí, por exemplo, o volume 3, que saiu em 2019, ele tem 152 páginas e já estava com preço de capa de R$ 60. Claro, né? Hoje em dia, com a Amazon e tal, já acha com desconto. Mas veja que o precinho deu uma certa subida, né? E aí o volume 4, ele foi lançado em novembro de 2020 e ele tem preço de capa de R$ 65, mas aí ele tem, deixa eu ver, tem um pouquinho mais de páginas aqui. Tem 162 páginas. Então, hoje em dia já dá para achar ele com um descontinho ali na Amazon também. Então eu sei que eles têm um valor elevado, dificilmente entram naquelas promoções boas, nunca tem Lazarus, ou tá assim com um desconto bem pequeno, então eu entendo que é bem difícil. Eu, inclusive, volume 2 e volume 3 foi a minha esposa que conseguiu pegar uma promoção maluca lá uma queima de estoque, se não me engano, da Saraiva. E aí a gente conseguiu pegar por um valor assim muito, muito em conta, né? Então eu sei que pagar esses valores aqui são meio complicados. Porém, a qualidade do material, né, não tem erros assim não tem nenhum erro na edição, é bem tranquilo de ler, então pelo menos por esse lado da Devir, ela faz direitinho, né? A edição tá caprichada. E aí, outra coisa também que eu sei que tem algumas pessoas que consideram como um empecilho, que é a história não tá completa aqui no Brasil, né? Não tá meio atrasada, na verdade. Eu acho que nem lá nos Estados Unidos ela não tá completa ainda. Pelo que eu vi lá nos Estados Unidos também, tá no volume 7, né? Então a história ela não tá completa ainda, mas do que eu li, eu tenho plena certeza que se você pegar isso aqui, você vai achar pelo menos uma leitura muito satisfatória. Mas para mim é um dos melhores materiais que dos últimos 10 anos, por exemplo. Eu amo esse universo de Lazarus, já li 2 vezes, pretendo ler de novo e putz, eu queria trocar uma ideia com o pessoal, eu queria que mais pessoas estivessem embarcando nesse universo, entendeu? Então, esse é o meu objetivo aqui e espero que se eu conseguir incentivar pelo menos uma pessoa a ir atrás e conhecer pelo menos o volume 1, que eu garanto que depois que tu ler o volume 1, tu vai querer seguir adiante na história. Então, se eu conseguir essa missão, eu já tô pulando de alegria. O que eu tinha para hoje era isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui, quem está ouvindo pelo Anchor, quem está ouvindo pelo Spotify, quem está ouvindo pelo YouTube. Aliás, quem tá pelo YouTube, se puder se inscrever no canal,
curtir o vídeo, compartilhar. Eu também agradeço muito. O episódio de hoje fica por aqui e até a próxima. Muito obrigado.